Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Além de Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai tentar conversar um pouquinho, ok? Sobre mais um livro do Rubem Fonseca aqui no canal. Já tem até um certo tempinho que eu não converso sobre o livro, mais um livro dele, né? Aliás, eu separo sempre um mês em si pra eu conversar sobre um livro dessa coletâneazinha aqui, tá bom? E aquilo, tá bom? Estamos quase encerrando, tá bom? Estamos quase acabando, falta só mais 2 livros para encerrar, ok? O que nós vamos conversar hoje, tá bom? Se chama O Feliz Ano Novo em si, que também dá título em si ao primeiro conto desse livro, né? Lembrando que esse livro aqui, tá bom? Contos Reunidos do Rubem Fonseca, que foi uma edição bem antigazinha de biblioteca, que acabou falindo em si, doaram os livros em si. Essa edição aqui reúne livros de contos do autor. Então você vai ter um livro com 300 contos, e aí você passa para outro livro com outros contos. Então reúne em si por título, entendeu? A gente já conversou aqui no canal, tá bem? Eu vou dizer em si os títulos dos livros que nós já conversamos. Conversamos sobre Os Prisioneiros, tá certo? Que pra mim continua sendo o meu favorito dessa coletânea ali. Eu diria até que continua competindo com o que nós vamos conversar hoje, porque o que nós vamos conversar hoje é fantástico, tá bom? Se você não leu em si o Feliz Ano Novo, leia. Se quiser só ler o primeiro conto dessa coletânea em si, leia, porque é maravilhoso, tá bom? Conversamos também sobre A Coleira do Cão, tá certo? Que eu tenho uma coletânea de contos dele também bem diferente, eu diria até em certo ponto. Conversamos também sobre Lúcia McTarney, ou algo do tipo. Esse é um dos livros mais famosos de contos dele, porque o conto, né, que dá título também ao livro, acabou sendo baseado ali em um filme. Aliás, desculpe, o filme acabou sendo baseado nesse conto. Então, por isso que esse livro acabou sendo também muito famoso, tá bom? E não só o livro, né, me desculpe, o conto também. Mas enfim, e hoje a gente vai conversar sobre o Feliz Ano Novo, tá bom? E assim, gente, essa coletânea de contos em si reúne por volta aí de 15 contos magníficos, tá bom? Feliz Ano Novo, né, que é o primeiro conto que abre o título desse livro, é um conto que assim vai tratar de temas ali do ser humano maravilhoso. Mas primeiro vamos conversar sobre o ano de publicação desse livro aqui, tá bom? E entender um pouquinho o contexto dele. Eu não sei se tem uma capa recente desse livro aqui, né, porque essa minha edição é um pouco antiga, mas se tem uma capa recente vai aparecer aí do lado do Feliz Ano Novo, tá bom? Mas eu acredito que deva ter, porque eu já vi algumas pessoas lendo já esse livro recentemente, né? Mas enfim, esse livro em si ele foi publicado, tá bom? Feliz Ano Novo foi publicado em 1975. E esse é um fato importante, porque durante em si o regime militar aqui no Brasil, né, a ditadura militar aqui no Brasil mesmo, acabou acontecendo meio a censura de diversos livros. E um desses livros em si foi o de Rubem Fonseca, acabou sofrendo censura. E assim, gente, o livro em si acabou parando de circular mesmo, entendeu? Eu não sei se foi depois da publicação, provavelmente foi depois da publicação em si, acabou parando de circular. Por que exatamente? Porque meio que o livro ele vai meio que diversificar ali, ele vai meio que circular ali e vai fazer ali algumas críticas muito bem pendentes. Então quando você lê ali alguns contos, você percebe que vai tratar de alguns assuntos ali da época. E você percebe que Rubem Fonseca em algum desses contos em si, ele vai dando abertamente, você pode perceber de cara, e outras não, tá bom? No caso do primeiro conto desse livro, né, que é o Feliz Ano Novo, né, eu não vou comentar sobre todos os contos aqui, mas sobre aqueles que pelo menos eu acho que, enfim, eu devo comentar. O Feliz Ano Novo em si, que é o primeiro conto, vai realmente tratar desses bandos de ladrões, tá bom? Que estão meio que planejando esse um assalto ali a uma casa de uma velha ali. Então eles vão meio que esperar essas armas chegarem para assaltar ali. Eles vão mesmo, tá bom? Vai lá, assalta, tá certo? E daí quando eles voltam, tá certo? Para não bastar, tá bom? Eles acabam indo novamente em busca de outro assalto, né? Para assaltar ali outra casa. E eles vão realmente assaltar ali uma festa, né? Lembrando que esse conto em si, ele se passa no ano novo. Provavelmente deve se passar no primeiro de janeiro em si, tá bom? Porque a gente vai acompanhar assim, talvez a virada aqui do ano. E ele vai entrar realmente nessa festa e assim, minha gente, é um conto que assim, é um conto ao mesmo tempo melancólico, porque ele vai trazer uma certa melancolia por trás, mas é um conto muito triste no quesito do final. Porque, tipo assim, o que vai acontecer durante esses ladrões dentro dessa casa, dentro dessa festa em si, e o que eles vão fazer com essas pessoas em si, é uma coisa assim, sem pé nem cabeça, porque, meu Deus do céu,
é muito terrível, tá bom? Eu não vou ler a descrição, aliás, eu circulei aqui a descrição certinha, mas eu não vou ler porque é tipo assim, é um pouco chocante. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos sem ler, porque eu achei angustiante, sabe? Aquele tipo de descrição que você fica, né? O estômago fica apertado ali. Ele vai arrancar um dedo ali de um personagem, vai pegar uma personagem, vai abrir ali as pernas, é uma coisa assim nojenta. E o final desse conto, eu vou dar spoiler, mas não se preocupe, eu não vou dizer detalhadamente como será o final e não vai estragar de jeito nenhum a sua experiência de leitura com esse primeiro conto. Eles vão acabar sendo escapados, entendeu? Eles vão meio sair dali com toda a grana mesmo roubada, né, com todos os utensílios, com todos os objetos que eles conseguiram, né? São três, se eu não me engano, né? Que eles conseguiram roubar ali. E assim, eles acabam comemorando e assim termina o conto. Eu não contei detalhadamente com descrições porque eu não quero estragar, mas não se preocupe, não vai estragar a sua experiência de leitura. É um conto angustiante, é um conto que vai tratar muito de melancolia, em um certo grau, é um conto melancólico, e vai tratar, como eu falei, né, do ser humano, né, de como o ser humano pode ser imundo até certo ponto, entendeu? E assim, é um conto que mexe com a gente, porque é um conto que vai abordar questões que devem ser discutidas e debatidas. O próximo conto, tá certo? Se chama Corações Solidários ou Solitários, tá bom? Anotei aqui. Bom, esse conto em si, eu vou dar uma resumida, tá bom? Ele vai tratar desse ex-chefe, né, de policial que vai entrar ali na aba de jornalismo e assim, ele vai ter que usar pseudônimo porque essa empresa acaba exigindo que todos os funcionários ali usem pseudônimos em si e eles vão ali planejar ali, né, jornais em si e tal, matérias em si, né, algumas mentiras, outras verdades, enfim, né, a gente já tem ali uma certa crítica por trás também, né, e aí ele vai receber cartas ali e assim, né, o final desse conto é um final que, ai meu Deus, entendeu? Que final foi esse? Eu não esperava isso não, me desculpe. Porque eu tem a ver ali essas cartas, tá certo? Com o chefe, tá bom? Eu só vou dizer isso. Já chega, senão eu vou dar spoiler aqui até demais. O próximo conto, tá bom? Se chama Abril no Rio em 1970. E esse é um dos contos mais espetaculares dessa coletânea e eu vou explicar por quê. Esse conto em si ele vai abordar, gente, a questão das escolhas, tá certo? De como o ser humano ele pode meio que ser rodeado de escolhas ali e ele pode fazer as suas escolhas. E muitos desses casos, no caso aqui, tá bom? Eu achei até certo, em um certo ponto, tá bom? Não totalmente certo, mas eu não vou, enfim. Aliás, enfim, como nós na vida podemos em si fazer essas escolhas em si e como essas escolhas podem submeter a gente a uma tristeza, né? E como nós vamos ser levados e vamos encarar esses desafios da vida, né? Essas tristezas em si, tá bom? A gente vai acompanhar esse personagem Zé, tá certo? Que o sonho dele é ser um grande jogador de futebol ali, né? Jogar em um grande campo, vamos colocar assim. Só que é o seguinte, tá certo? Ele vai receber uma oportunidade ali de impressionar em si um grande, eu esqueci o nome desse tipo de jogador, jogador não, a pessoa que gerencia ali, eu esqueci. Eu não entendo muito de futebol, tá bom, minha gente? Me perdoe. Mas enfim, ele vai ter que pressionar esse cara aí e ele fica com aquilo na cabeça. Só que o que vai acontecer é que antes em si desse domingo do jogo mesmo, né? Ele vai brigar com a sua namorada em si. E assim, minha gente, a sua namorada em si vai pensar que ele de fato está traindo ele, tá certo? Aliás, que ele de fato está traindo ela, tá bom? E minha gente, o final desse conto é um final triste, mas é um final necessário, por incrível que pareça. É um final que traz ali algumas discussões muito legais, porque quando você termina o conto, você acaba pensando em algumas coisas que são fantásticas. E aí você quer reler o conto de novo, por incrível que pareça. E é o que acontece aqui diversas vezes à medida do livro, tá bom? O próximo conto, tá bom, se chama Botando Pra Quebrar, tá bom? É esse mesmo o título, por incrível que pareça. E é um conto assim, minha gente, que vai ser também triste, tá bom? Porque a gente vai acompanhar esse ex-presidiário em si, que tá com muita dificuldade de encontrar emprego, né? E é o que de fato iria acontecer. Então ele tenta ali arranjar emprego, ele tá em situação financeira muito ruim, tá certo? A sua esposa também está querendo o deixar e ela vai deixar ele. Ela fala que quando vir a primeira oportunidade de outro homem querer ficar com ela em si, ela vai deixar ele. Uma coisa bem interessante nessa história é o personagem.
personagem. Porque ele é um personagem que não vai ligar muito. Ele simplesmente vai reconhecer que ela tá certa. E ele vai deixar realmente que ela se vá. Então ele vai acabar achando também um emprego, né? Quando ele vai avisar ali a ela já tá com o outro lá que já vai apresentar pra ele tudo. É um conto até, se nós falamos pra pensar, um pouco satisfatório por conta do personagem em si. Porque ele vai reagir àquilo mesmo, né? Tudo bem, normal. E a gente vai acompanhar a mente do personagem, a gente percebe que ele não tá tão ligando, entendeu? Pra isso. Mas quando a gente chega no final em si, é um final interessante, é um final quase feliz, tá bom? Ler o conto vale super a pena, tá bom? E é um conto bem curtinho. O próximo conto em si, aliás, o próximo conto dividido em duas partes em si, se chama Passeio Noturno. E nesse conto em si, do Passeio Noturno em si, tá bom? Dividido em duas partes, tá bom? Primeira e segunda aqui nessa coletânea. A gente vai acompanhar esse cara que o divertimento dele simplesmente é o que? Adivinha? Atropelar as mulheres, atropelar ali as pessoas. É isso mesmo, minha gente, tá bom? Eu não sei qual é a crítica aí por trás, mas se alguém sabe, me diga, ok? Mas enfim, o divertimento dele é esse. E basicamente, num desses divertimentos em si, num desses atropelamentos em si, ele vai encontrar ali uma Ângela, tá bom? Onde ele vai realmente se encontrar com ela, ir pro restaurante e tudo. E aí, quando ele conta várias coisas da vida dele a ela, e quando ele está se despedindo ali no carro com ela em si, ele vai simplesmente atropelar ela, do nada, entendeu? E tipo assim, a descrição que o Bill Fonseca faz aqui é tipo, bah, entendeu? Tipo, você tá lendo ali e ele, bah, entendeu? É tipo isso, entendeu? Ele dá logo de surpresa ali na sua cara e isso é magnífico, entendeu? Porque a gente não sabe nada do que vai acontecer e quando acontece a coisa a gente quer reler de novo o conto de tão magnífico que foi. Acho essa sacada bem legal do Rubem Fonseca. O próximo conto, tá bom? Se chama Dia dos Namorados em si. Nesse conto, tá bom? A gente vai acompanhar um travesti que está pensando em se vingar. Aliás, que está pensando não, ele vai se vingar em si desse cara. Mas não é assim que começa em si esse conto em si. Aliás, ele não quer vingança, me perdoa, ele quer ameaça. Ele vai meio que ameaçar ali esse cara, porque é o seguinte, tá bom? A gente acompanha de início, tá bom? Esse homem chamado JJ Santos em si, e ele vai levar ali, né, essa prostituta para um motel. E quando ele chega no motel em si, ele descobre do nada, gente, é muito engraçado essa cena, me perdoe. Ele descobre que essa prostituta em si é um travesti. E aí do nada ele vai ficar ali, o que é isso? O que é isso? E aí, gente, o travesti em si, ele vai ficar muito ofendido com a forma que ele vai direcionar a ele em si, né? E aí, gente, vai vir ameaça aqui. E o final desse conto, tá bom? É um final que assim, meu Deus, entendeu? Leia esse conto e é engraçado, tá bom? Essa cena do descobrimento ali do motel em si, tá bom? É até engraçado, eu ri. Me desculpa, tá bom? Eu ri. Mas claro, né? É perdoando assim, as ofensas que ele faz em si ao travesti ali, tá bom? Bom, a gente tem um conto aqui nessa coletânea, tá bom? Chamado O Outro, tá bom? E esse O Outro, tá bom, gente? É um conto que assim, a gente vai acompanhar basicamente esse personagem que vai acabar sendo perseguido ali. E ele vai ser perseguido diariamente, tá bom? Na hora do almoço, enfim. Ele vai notar que está sendo perseguido, né? E nós percebemos quando estamos sendo perseguidos, né? De fato, né? Seja na escola ou seja no trabalho, a gente sabe quando a gente está sendo perseguido, né? E ele vai fazer, assim, uma coisa surpreendente no final desse livro, tá bom? Surpreendente mesmo. Mas como eu não quero dar spoiler, tá bom? Leia esse conto para entender basicamente o que eu quero dizer com surpreendente no final do livro. Aliás, nem é tão nem surpreendente, porque eu já imaginava que ele ia fazer isso. E aí, tá bom? Passando esses contos, para o vídeo não ficar tão longo assim, tá bom? A gente tem o conto Agruras, tá bom? A criptografia, Agruras de um jovem escritor, tá bom? E é um conto que vai falar em si de suicídio. E é um conto que trata muito do grande amor, tá bom, minha gente? É assim, é um conto que mesmo você chega no final em si, você pode não notar toda a intensidade do grande amor aqui que eu esteja falando. Mas é um conto que aborda isso, por incrível que pareça. E é lindo se nós pararmos para pensar no que esse livro, ao mesmo tempo, trouxe na lembrança desse personagem, enfim. É um conto muito, muito lindo em alguns quesitos, tá bom? Eu achei esse conto muito lindo, tá bom? Por incrível que pareça, eu achei ele lindo. A gente tem ali passando, tá bom, o Entrevista, e esse é um dos meus favoritos dessa coletânea, porque eu tentei aqui interpretar essa entrevista diversas vezes que nem louco. Gente, esse conto é magnífico. Esse conto, poderíamos chamar assim, eu não sei, tá bom? Só sei que se chama Entrevista, tá bom? E que maravilhoso. Eu li esse conto
diversas vezes, tá bom? De tão maravilhoso que ele é. A gente vai acompanhar realmente dois personagens aqui, somente dois personagens, chamado M e H. E assim a entrevista inteira. E só é, gente, isso aqui, só apenas, tá bom? E é maravilhoso, porque, tipo assim, durante essa entrevista em si, a gente vai acompanhar basicamente uma desilusão, um amor perdido, enfim, depois de anos e traição, tá bom? E é um conto maravilhoso. Leiam em entrevista de Rubem Fonseca. Eu amei isso aqui, simplesmente amei. É aquele tipo de texto que depois você quer fazer meio que uma peça teatral de tão fantástico que ele é. Eu pelo menos senti isso, ele é muito bom. Esse conto, tá bom? Tá? Ele se chama Intestino Grosso, tá bom? E nesse conto, minha gente, tá bom? Eu já dei ali várias puladas aqui de conto, tá bom? Pra o vídeo não ficar muito longo. E nesse conto, a gente vai acompanhar uma entrevista com o autor. E assim, é claro que o autor ele vai pagar para essa entrevista em si. E ele vai pagar, aliás, o autor não, me desculpe, né? A pessoa vai pagar ao autor para fazer essa entrevista, né? Palavra por palavra, né? E vai pagar ali uma nota preta no final de contas. E assim, durante essa entrevista em si com esse autor, vai abordar ali pornografia, vai abordar ali diversos assuntos que envolvem a literatura. E assim, a forma como Rubem Fonseca traz isso é magnífica. Então, para quem é escritor, eu aconselho ler esse conto, porque vai ter ali algumas temáticas sobre inspiração, sobre de fato a literatura brasileira. Recentemente a gente gravou em si um vídeo aqui no canal sobre a literatura no Brasil, tá bom? E ele vai abordar ali a questão de que a literatura no Brasil, ela não é única, tá bom? Ela é inspirada também em outros países, em outras culturas. Leiam esse conto, ele é muito interessante. Ele vai abordar ali questões sobre literatura que eu acho que valem ser discutidas, né? Vai chegar no momento em que você vai perceber que Rubem Fonseca é aquele tipo de autor que nesses livros em si, ele solta ali alguns palavrões em si. E ele choca o leitor. O objetivo de Rubem Fonseca é sempre chocar o leitor, acredito eu, né? Então ele choca o leitor mesmo com essas palavras, né? Ele choca no sentido mais melancólico da coisa, se deu pra me entender. E é aquilo, né, minha gente? A realidade está sempre muito presente nos contos, enfim, de Rubem Fonseca, tá bom? E a realidade de Rubem Fonseca, por ser muito descritiva e melancólica em si, choca. Simplesmente é um tapa na cara ao mesmo tempo, entendeu? Como eu falei, esse livro ele foi censurado ali de início, né? E assim, recentemente a gente fez uma resenha aqui no canal, na sexta-feira, sobre um livro, né, que se passa na ditadura militar em si, em um dos casos em si, tá bom? Que foi ali do Frei Tito de Alencar, tá bom? Assistam esse vídeo, eu vou deixar os dois links lá embaixo na descrição do vídeo, né, do vídeo que eu citei também. Enfim, vejam as resenhas em si que valem super a pena. E esse livro é uma prova de que a realidade está muito presente nas obras de Rubem Fonseca, tá bom? E fantástico. É assim, aquele tipo de livro que quando você termina, você quer meio que anotar os contos para você reler ali uma vez por semana. E a entrevista em si, eu amei porque é um conto muito interpretativo, é um conto muito legal em alguns quesitos, tá bom? Porque vai tratar de anos de namoro, anos de casado e decepção. É uma coisa muito maravilhosa esse conto, eu gostei muito, tá bom? E é isso, tá bom? Antes que esse vídeo fique mais longo do que já tá, acredito eu, né? Enfim, sempre esses vídeos de contos ficam muito longos. Fazer o que, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do vídeo. Também não esqueça, pelo amor de Deus, antes de sair desse vídeo, tá bom? Dá o seu joinha, que isso me ajuda muito. Assim eu sei se você gostou desse vídeo ou não. Pelo amor de Deus, não sai do vídeo sem dar o joinha. E se você já leu algum conto, ou se você em si gostou de alguma história assim, comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Eu vou deixar o link de compra desse livro lá embaixo na descrição do vídeo, caso tu tenhas interesse, tá bom? Mas eu sei, tá certo, que eu não sei se você vai ser, eu não sei se tem uma edição nova, eu acabei esquecendo de procurar aqui, mas caso eu procure e encontre, eu vou deixar o link lá embaixo, tá bom? Essa edição aqui, tá bom, é bem antiga, tá bom, minha gente? Bem antiga mesmo, não acredito que enfim, é da Companhia das Letras em si, é um pouquinho antiga, mas enfim, é isso. Nos vemos no próximo vídeo, até lá.